Oi, gente, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é esse cookie gigante recheado com Nutella. Pensa num doce maravilhoso. Gente, esse cookie é muito gostoso, muito saboroso e é muito prático de fazer. Receitinha fácil, prática e que você não leva muito tempo para ficar na cozinha. Bora para a receita? Vamos começar com a manteiga em temperatura ambiente, colocar o açúcar mascavo e aqui eu vou utilizar o açúcar demerara, mas você pode estar utilizando o açúcar refinado que não vai mudar o sabor, tá bom? Coloquei tudo aí, agora eu vou vir com a batedeira. Dá uma misturadinha antes de você ligar a batedeira para não voar o açúcar para todos os lados da sua cozinha, né? Aí você vai bater muito bem esse creminho. Vai batendo, 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 até ele chegar numa consistência bem esbranquiçada, tá? Gente, chegou nesse ponto, é o ponto correto, para de bater e vamos adicionar agora os 2 ovos. E vamos bater novamente até formar um creme bem lisinho, bem fofinho. Chegou nesse ponto aqui, gente, olha como ficou a consistência desse creme. Aí você vem e já dá uma limpada na lateral, dá uma mexida no fundo para verificar se não ficou nenhum tipo de açúcar no fundo, tá? E bate novamente só para certificar. Ponto correto é esse, que ele fica bem volumoso, bem cremoso, olha só. Ele fica nessa consistência mesmo, bem cremosão. E esse ponto a gente já pode parar de bater, que a gente vai começar a colocar os secos na mão, tá? Gente, se você gosta desse tipo de receitinha, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e deixe um comentário, porque assim você ajuda a crescer o nosso canal mais e mais, tá bom? Gente, agora eu vou adicionar a farinha de trigo sem fermento e vou peneirar essa farinha para esse cookie ficar bem macio, bem levezinho, para não ficar uma coisa muito maçuda, tá? Vou colocar o resto da minha farinha e vou peneirá-la todinha dentro desse meu creme lisinho que ficou aí. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo, tá? Agora eu vou vir com o bicarbonato e nós vamos mexer essa massa até ela ficar novamente bem homogênea. Ela já chegando nesse ponto aqui, nós vamos adicionar a essência de baunilha, tá? Que vai dar um super sabor nessa massa. Não deixem de colocar porque vai ser super importante para dar aquele tchan na nossa massa, tá bom? Termina de mexer e o nosso creme vai formando e vai ficando bem lisinho assim. Esse é o ponto correto da nossa massa de cookie. E agora chegou uma parte bem prática, que é jogar os chocolates. Aqui eu tô usando chocolate forneável, tá? Mas você pode pegar uma barra de chocolate, meio amarga de preferência, fazer picadinha e jogar aí que não vai interferir no sabor, tá? Vai ficar a mesma coisa, gente. Pode utilizar a barra que você quiser. Se você quiser também botar o leite, não tem problema. Mas eu aconselho botar meio amargo porque ainda vai recheio, né? Chegou nesse ponto, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar essa massa para a geladeira. Se você tiver um freezer, melhor ainda, para deixar ela bem geladinha. Bota um plástico filme para ela não ressecar e deixa lá no freezer umas meia hora. Enquanto a isso, nós vamos pegar uma forma. Eu tenho uma forma aqui de 20 centímetros por 10 de altura. E nós vamos untar muito bem. Se você tiver uma forma mais baixinha, melhor ainda, porque a dificuldade de desenformar vai ser bem menor. Mas aí eu não tinha essa forma aqui, e a forma que eu tinha com fundo removível era muito grande. Eu queria fazer um cookie um pouco menor. E esse aqui é o nosso desmoldante caseiro, que eu já tenho a receitinha dele aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo para vocês, tá? Quem quiser dar uma olhadinha. Vou passar meu desmoldante caseiro em toda a minha forma. Por mais que a massa seja manteigada, essa forma é um pouco alta. Então eu fico com medo de, na hora de desenformar, ele grudar e acabar quebrando, né? Porque não é igual bolo, uma massa fofa, é uma massa mais consistente. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse papel manteiga, cortei em tirinhas e fui colando na minha forma
para me dar mais ainda uma segurança na hora de desenformar, porque qualquer coisa também eu posso puxar na lateral se ele der uma grudadinha, tá? Mas eu creio que não vai grudar, mas é bom a gente sempre certificar do que a gente tá fazendo, né? Coloquei o meu papel manteiga e a forma já tá bem untada. Agora, com a minha massa bem gelada, tirei ela do freezer, com a massa bem gelada, porque, gente, é uma massa manteigada. Se você usa ela quente, ela vai grudar toda na sua mão, tá? Então, deixa esse tempinho na geladeira, que vai ajudar bastante na hora de fazer todo esse processo na forma. Aqui eu tenho um pouquinho de água filtrada, que pode me ajudar se ela começar a grudar um pouco na minha mão. Eu pego, dou uma molhadinha na minha mão e continuo fazendo o meu trabalho. Eu pego um pouquinho, divide a massa, tá? Pego um pouco dessa massa, deixa pro fundo e pra lateral e deixo um pouco pra tampa. Vou forrando todo o meu fundo. Vocês estão vendo que não tá grudando nem um pouquinho na minha mão, né? Porque a massa ficou bem geladinha, tá? Super importante essa parte. Aí agora eu venho colocando na lateral, nem precisei usar água. Venho colocando todo na lateral, faço a minha lateral e pronto. Agora, com o auxílio de uma colher, eu venho acertando essa minha base de cima, para ele ficar bem certinho, para ele ficar bem bonito na hora que a gente desenformar, né? Aí eu vou molhando a minha colher e vou passando assim em volta para dar o acabamento, tá? E ficou assim, gente, bem bonitona, bem organizadinha, bem arrumadinha. E agora a gente vai vir com o recheio. O recheio é Nutella pura que eu vou utilizar, 395 gramas, tá? Aquele potinho todo. Mas você pode utilizar outro recheio. Você pode fazer um brigadeiro, você pode colocar um doce de leite. Isso daí, o recheio é de gosto. O recheio é super opcional. A massa é a tradicional, mas o recheio, você vai colocar o recheio da sua preferência, tá? Eu estou utilizando Nutella porque é uma coisa fácil, não tem que ir ao fogo e eu não perco muito tempo na cozinha. É uma coisa que já está pronta, né? E às vezes a gente sempre encontra na promoção, nas lojas americanas e por aí vai. Então a gente vai e compra para fazer nossas receitinhas. Gente, esses 395 gramas ficaram perfeitos a quantidade de recheio, tá? E acabou que eu falei errado, é 350 gramas de Nutella naquele potinho maior, tá? 350 gramas de recheio é o suficiente para montar essa torta cookie. E agora com o restante da massa, nós vamos fazer a nossa tampinha. Faz a mesma coisa que a gente fez embaixo. Abre ela na mão e vai jogando aí, vai ajeitando aos poucos. Ela fica meio feia assim por cima, mas depois que ela for ao forno, ela vai sair linda e plena, tá? Não se preocupa com a aparência dela estar remendada ou não. Aí, com um pouquinho de chocolate, eu coloco em cima, que também é super opcional. Mas se você colocar, vai dar um tchan a mais na hora que ela sair do forno, vai ficar bem mais bonitona. Vou colocar para assar a 180 graus por mais ou menos 25 minutos. Mas fica de olho no seu forno, quando ela ficar bem douradinha assim, ó, tá no ponto, pode tirar. Cookies prontos, então chegou a hora de desenformar. Vamos ver se não vai agarrar. Não grudou nem um pouquinho, então beleza, a gente tira o nosso papel manteiga e coloca já no prato que a gente vai utilizar. Gente, lembrando que eu desenformei ela bem morninha, tá? Não desenforma quente não, que ela vai desmoronar todinha. Então não faça isso. Se ela estiver bem morna, quase fria, você desenforma. E agora chegou a melhor parte, né, gente? Que é comer essa belezura aqui. Gente, que torta maravilhosa. Tortinha, eu acho essa torta muito prática, rápida e é uma torta tão saborosa. E agora eu vou cortar um pedaço para vocês verem por dentro como ficou e que os 350 gramas de recheio é o suficiente. Senão também fica muito enjoativo. Olha só. Que perfeição, que fatia perfeita, gente. E agora chegou a parte mais difícil do vídeo, que é comer, né? Olha só que belezura. Fico encantada com a beleza da confeitaria, né? Olha só que maravilha, gente. E agora vamos provar para ver se realmente ficou isso tudo que ela tá mostrando pra gente. Que perfeição de torta. Sabor, textura e recheio. Combinação perfeita. Crocante por fora e super macia por dentro. Que esse é o ponto correto da torta cookie, né? Ela tem aquela crocância por fora e aquela maciez por dentro. Gente,
Duvido alguém não gostar disso aqui. É de dar água na boca em qualquer um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like pra gente. Se inscreva no canal, porque toda semana temos receitinhas novas aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.